Semana passada teve o Dia Internacional do Livro. Eu fiquei com muita vontade de contar uma história da nossa grande escritora Clarice Lispector. Então, por isso hoje, com algum atraso, eu vou fazer esse conto aqui, que na verdade é uma adaptação minha de um conto dela, porque eu já contei várias vezes para o público infantil. Essa história começa com... Não, na verdade essa história poderia se chamar As Estátuas ou O Assassinato. Outro nome possível também é Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias, já que nenhuma delas mente a outra. E na verdade, uma só seriam 1001 se 1001 noites me dessem. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora vizinha minha ouviu a minha queixa e deu-me a receita. Que eu misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. O açúcar e a farinha atrairiam as baratas, o gesso esturricaria o de dentro delas. Assim eu fiz. As baratas morreram. A segunda história já se chama As Estátuas. E começa com Como Matar Baratas, ou seja, queixei-me das baratas, a minha vizinha, uma senhora, deu-me aquela receita. Só que na verdade, aquelas baratas nem eram minhas. Elas pertenciam ao andar térreo do prédio e escalavam os canos à noite até a minha casa. Mas na hora que eu estava preparando aquela receita de açúcar, farinha e gesso, eu comecei a pensar que elas eram minhas sim. E comecei a medir e pesar os ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um certo rancor me tomava. De dia, ninguém imagina o mal secreto que rói casa tranquila. É só de noite que elas aparecem. Quando a gente, depois de tomar o chá noturno ou o leite que você toma à noite, vai pegar o açúcar e ali de trás do açúcar, ela está grande, intacta. Ou quando você toma um banho, tá fresquinha, abre o guarda-roupa, né, para pegar seu pijama, e uma delas passeia no meio das suas roupas. Então, aquele rancor foi me tomando e eu fui preparando aquela mistura fatal. Meu próprio mal secreto me guiava. E eis que estava pronta a mistura, feita de açúcar, farinha e gesso. Depois de preparar a mistura, habilmente eu fui espalhando o pó branco por cada cantinho da casa, principalmente da cozinha, habilmente, como se fosse para baratas espertas como eu. E fui dormir, tranquila. No meio da noite, horas depois, em sobressalto de atraso, eu acordo. Me levanto. Ofegante, atravesso o corredor, abro a porta da cozinha e lá estão elas. Dezenas de baratas, dezenas de estátuas de baratas. Algumas delas ainda com o restinho da mistura no canto da boca. Outras com a frase interrompida justamente no meio. Ai, que gostoso esse pãozinho com manteiga. Aquela ali com a anteninha marrom suja de branco teria adivinhado tarde demais que não soube usar o tempo com a graça que lhe é permitida. E no meio daquela frase, ai, é que eu olhei demais para dentro de mim. Congelava. No morro, o galo cantou. A terceira história, que se chama O Assassinato, começa também com Como Matar Baratas. Vai indo até o ponto em que eu estou misturando os ingredientes, fazendo a mistura fatal. Só que nesse momento, eu comecei a ter uns pensamentos diferentes, a ter uns pensamentos estranhos, sabe? Eu fiquei pensando assim, nossa, já pensou? E se todas as formigas, tatu-bolas que são nas minhas plantas, enfim, todos os bichinhos que ocupam a minha casa, inclusive as baratas, se sentem tão donos daquela casa quanto eu? Por que eu, só porque moro ali, acho que a casa é minha?
E fiquei pensando também, sabe, na mamãe barata levando aquela misturinha branca pra filha. E justamente aquela misturinha branca eu queria congelá-la pra sempre. Ou o papai barata consumindo aquela mistura fatal e no meio do consumo diante da sua família se petrificando. Então, eu joguei fora a mistura. Desisti. Fui tomada por compaixão para com as baratas. Fui dormir tranquila. Só que no meio da noite, eu comecei a ter um pesadelo horroroso. No meu pesadelo, aquelas baratas que haviam na minha casa, haviam se juntado com as baratas da casa vizinha, do apartamento vizinho, do outro apartamento, do prédio vizinho, e todas as baratas da cidade faziam uma grande massa e faziam uma manifestação e marchavam em direção ao meu quarto. Aquele exército de barata marchava. Queremos 1 mais 5, queremos 1 mais 5. E naquela hora eu acordei, ofegante, suando, com aquele pesadelo horroroso. E naquela noite mesmo, eu fui até a cozinha morrendo de medo de encontrar mais uma delas. E comecei a preparar aquela mistura. Preparei com muito afinco, com todo o meu rancor colocado ali. E mal esperei o dia seguinte chegar para poder espalhar direitinho o pozinho branco pela casa toda. Depois disso, eu nunca mais me livrei desse mal secreto, dessa vida dupla de feiticeira, de preparar a mistura fatal, a mistura feita de açúcar, farinha e gesso.